Aleluia, graça e paz de Deus. Pode se sentar. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podem se sentar, aqueles que estão de pé. Glória a Deus. Nós estamos falando, hoje é a terceira mensagem. Eu não vou dizer que é mensagem, eu vou dizer que é um estudo, porque tem tanto versículo. A gente está falando sobre escatologia. Escato, no grego, últimos. Logia é estudo. Escatologia é o estudo dos últimos dias. A gente falou muito sobre arrebatamento, a igreja encontrar com o Senhor nos ares, que a Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso chama bodas do Cordeiro, são 7 anos. E vai acontecer muitas coisas nesses 7 anos, tanto nos céus quanto na terra. Muita coisa. E uma irmã me perguntou como que a gente vai ser lá no céu. Se eu vou lembrar dos meus filhos, da minha esposa. A Bíblia diz que não se casa nem se dá em casamento, é como um anjo. Mas Jesus fala, olha para você ver no livro de Mateus capítulo 8, verso 11. Jesus fala que muitas pessoas sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se nós vamos sentar à mesa, a igreja redimida, se nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, também veremos o Elias, também veremos Moisés, também veremos os profetas, e também veremos algumas pessoas do nosso convívio, só que a gente só vai lembrar das coisas boas. As coisas ruins ficam por aqui. É isso que ele fala. Haverá um grande eclipse na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Mateus 24, verso 29. Eu só estou terminando a reunião passada, tá bom? Quando Cristo retornar, já não é mais a noiva, já é a esposa. Já houve um casamento. A noiva está sendo preparada para subir para as bodas do Cordeiro. Depois tem o casamento. E essa noiva volta como esposa. E haverá um eclipse, um grande eclipse, tanto do sol quanto das estrelas. Dá uma olhadinha aí
no livro de Isaías 13, verso 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. É um eclipse, é um sinal. Tem várias passagens, tá bom? Mas um dos sinais é a escuridão. E Jesus vai aparecer no meio dessa escuridão. Mateus 24, verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. No arrebatamento da igreja, as pessoas não veem Jesus, ninguém vê Jesus. Nós seremos arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. Na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, que ele já veio à terra, na volta de Jesus, todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Você acha que Jesus vai descer com a igreja? Já pensaram nisso? Que a gente vai se tornar um exército com Ele, com as nossas vestes brancas, conforme nós cantamos aqui? Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 19, verso 11. Tá, entendi. O cano estourou. Tá bom. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e eis que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Segue. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o seu nome, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso é a igreja. Esse é o exército de Deus. Você acredita nisso? Eu já cantei muito no passado. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Quem conhece isso? Está vendo? Não sozinho isso não. Aí Jesus volta, até o sol vai ficar com vergonha da glória de Jesus. Escuta, o sol e a lua ficará envergonhado da glória de Jesus e da glória que vai estar sobre nós, porque a gente vai estar junto dele. Me dá uma referência bíblica, pastor. Isaías 24, verso 23. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Agora, ele vai estar com seu exército, com a sua comitiva,
com seus filhos. Apocalipse 19, verso, a gente já leu, né? Apocalipse 19, 11. E aí Cristo lançará o anticristo no fogo. Depois a gente fala sobre ele. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Não está na hora de falar do anticristo? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande... É 19 e 20. Depois a gente fala desse anjo que vai prender Satanás, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Depois a gente fala da besta também. Cristo vai derrotar o anticristo com um sopro. Isaías capítulo 11, verso 4. E depois 2 Tessalonicenses, Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade, com justiça, aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Está falando do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Por que eu fiz questão de mencionar Isaías primeiro? Porque Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus. Deus revelou a agenda dele. O Espírito Santo revelou a agenda de Deus para Isaías. E não só revelou a agenda de Deus para Isaías, como também revelou a agenda de Deus para Daniel. Porque todos os dois falam do anticristo. Todos eles falam do Armagedon, da grande batalha final. Todos eles falam do iníquo, do homem mau. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Diga amém. Glória a Deus. Satanás será preso. Agora capítulo 20, verso 1 e 3. Depois a gente volta alinhavando esse negócio aqui. Capítulo 20, verso 1 e 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá bom. Porque depois ele será solto. E a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu explicar um negócio aqui. Existem os pós e os pré-milenares. Tem pessoas que acreditam no pré-milenar, ou seja, que a gente vai estar com Jesus. Outra linha teológica diz que não. Uma linha teológica diz que a igreja vai passar pela tribulação. Outra linha teológica diz que não. Então, os calvinianos, os arminianos se divergem. Como eu não sou nenhum nem outro, eu pego um pouquinho de cada coisa e eu estudo e vejo que a igreja não vai passar. Mas tem pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas muito mais capazes do que eu, que diz que a igreja vai passar pela tribulação. Então, existem os pré-tribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas. Uns acreditam que a igreja vai subir antes,
outros vão dizer que a igreja subiu depois de sofrer demais. A igreja está sofrendo. Eu falei isso aqui. Então a questão não fecha comigo. Está ouvindo? Ouça tudo e retém o que é bom. Pastor, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Mas você vai encontrar outra pessoa que vai encontrar base bíblica do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. Eles vão mostrar para você também. Por isso que dentro da teologia toda a verdade é paralela. Não fecha a questão com você. Não é porque os calvinistas acham que é assim. Não é porque os herminianos acham que é assim. Eu tenho formação teológica, tenho formação em psicanálise. Eu não sou obrigado a concordar com Freud. Mas não sou mesmo. Mas ele é o pai da psicanálise, tudo bem. Ele pode ser o pai do que quiser. Mas a questão não fecha com ele. E na teologia é a mesma coisa. Ninguém sabe de tudo. Em parte, a Bíblia diz assim: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Em parte conhecemos, e em parte profetizamos, em parte falamos. Nós não sabemos tudo. A questão não fecha com a gente, nem comigo, nem com ninguém, nem com nenhum outro teólogo. Você ouve tudo, analisa tudo, pega o que um disse, o que o outro disse e analisa. Mas não segundo a sua conveniência, segundo a revelação, porque além da interpretação teológica, tem a revelação do Espírito. Tem pessoas que pegam um texto, teologicamente é tudo isso aqui, historicamente é tudo isso aqui, dentro da exegese é isso aqui, dentro da hermenêutica é isso aqui. Aí o Espírito Santo te dá uma revelação completamente diferente de tudo que está dentro da exegese, de tudo que está dentro, tudo que está dentro da teologia. Entende isso? Ok. Vou soltar. A Bíblia diz que Cristo descerá no Monte das Oliveiras. Eu estive em Israel e o Monte de Oliveira está diante de uma porta amarela, e essa porta está fechada. Então, cara, essa porta não. Tem um muro fechando essa porta. E todos dizem que Jesus vai entrar pelaquela porta. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai dividir, vai rachar para o sul e para o norte. Vamos ver? Zacarias capítulo 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O monte vai rachar. Amém, igreja? Isso é profético. Amém? O que acontecerá na terra após o arrebatamento? O arrebatamento da igreja, a dispensação da graça acabou. Eu explico. O arrebatamento da igreja, o dia da graça acabou. Não tem mais graça. O que é graça? Favor imerecido. E a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é, verso 9, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então, hoje eu vivo na dispensação da graça. Pela graça eu sou salvo. Eu não tenho que me sacrificar, eu não tenho que andar de joelho, eu não tenho que pagar promessa, eu não tenho que fazer penitência, eu não tenho que fazer nada disso. É só abrir meu coração e deixar Jesus entrar. E Ele perdoa os meus pecados, sara as minhas mazelas, sara as minhas feridas, e escreve meu nome no livro da vida. Isso que importa, o meu nome no livro da vida. Isso é pela graça. Mas vai chegar um dia que essa graça vai terminar na terra. Imagino eu que alguém, para ser salvo, vai ter que dar sua própria vida. Como, pastor?
aqueles que não aceitar a marca da besta, por exemplo, como é que vai ser? E a gente fala sobre isso. Então haverá densas trevas quando a igreja for arrebatada. Haverá uma confusão, um caos generalizado. Imagina, cadê o fulano, cadê o Antônio, cadê o Bertano, cadê o José? Não sei, sumiu. Foi aquele povo crente, deve ser os extraterrestres que levaram eles. Porque já tem muita gente acreditando nisso, né? Estava vendo um astronauta que está com 89 anos, e ele foi à Lua com mais 12 pessoas, andaram lá, viram um monte de coisa, e ele viu coisas lá que a NASA não quer que ninguém saiba. E aí a gente imagina o quê? Disco voador. Pode ser alguém que... mas o objeto que está lá tem muitos e muitos anos. Não sei, eu não conheço a Lua. A gente só tem informação de alguém que foi lá. Está ouvindo? Então tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente só conhece de ouvir falar. Pastor, eu fui para a faculdade, lá me ensinaram que é assim. Eu aprendi que é assim. Eu aprendi que 2 e 2 são 4. Você acredita que 2 e 2 são 4? Pastor, deixa de ser asno. E se eu te provar que 1 mais 1 é 10, é 100? Simples. Pega uma semente de mamão, pronto, e planta, vai nascer um pé de mamão. Com quantos mamãos? 10, 20, 30, 100, 50, 200? Cada mamão tem quantas sementes? Cada mamão tem quantas sementes? Dezenas, centenas. E como é que 1 e 1 são 2? A matemática de Deus é diferente da sua, é diferente daquilo que nós aprendemos. 1 mais 1 é 100, é 200, é 1000. Aí, pastor, você tem que voltar para a escola, pastor. Não. Você já plantou um pé de laranja? Você plantou uma semente. E colheu um pé de laranja com várias laranjas e com várias sementes. Esquece. Não esquece não. Isso faz sentido. Então a terra vai entrar em pânico com a desaparição ou o desaparecimento das pessoas. Onde estão? Para onde foram? Vai ser um caos generalizado. E é lógico que vai aparecer alguém com a resposta, e daqui a pouco a gente fala sobre ele, que é o anticristo. Vai aparecer alguém com uma resposta para essas perguntas, para essas dúvidas, para essa incerteza, para ajeitar a casa, para ajeitar a economia, para ajeitar os países, porque ele vai governar sobre todas as nações. Vamos ver como é que ele aparece. 2 Tessalonicenses 2:8. Vamos ver 2 vezes aqui, tanto 2 Tessalonicenses 2:8 e Apocalipse 6, verso 1. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, ou alguma tradução, sopro, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá bom, está dizendo que vai eliminar o homem iníquo, vai eliminar a besta, o filho da perdição, tudo é Satanás, tá bom? Porque o anticristo é chamado de a besta, anticristo, filho da perdição e homem do pecado. Apocalipse 6, verso 1 e 2.
Olha como é que ele aparece, ó. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, e eis um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Não é o cavalo que Jesus está montado nem a igreja, já é Satanás. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não é Jesus, é Satanás. Em seguida, João vê o segundo animal. Eu não queria falar sobre isso não, mas já que eu falei sobre o primeiro, que é o anticristo, vem o segundo animal, que é um cavalo vermelho, que vai tirar a paz, e pessoas vão se matarem. É o que está no livro de Apocalipse, que é o segundo selo. O terceiro selo é o cavalo preto, que fala de fome, de peste, de morte. E o quarto cavalo, o quarto selo, seria isso: branco, vermelho, preto, amarelo. Fala de morte. Isso é uma revelação que Deus estava dando para João. Então, o anticristo, ele virá como alguém para guerrear. E a Bíblia fala que haverá batalhas, a Bíblia fala que haverá a guerra do Armagedon, uma batalha final. E a gente vai entender isso aqui. O anticristo surgirá como um líder de um grande reino mau que haverá sobre a terra. E o apóstolo João nos fala sobre isso, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, e já é a última hora, e como tem ouvistes que vem o anticristo. Aí você vai dizer assim, mas tem muito anticristo. Tem mesmo, tem muito anticristo. Já tem muito anticristo por aí. Tudo aquilo que não gosta de Jesus é anticristo, não é? Vamos seguir. 2 Tessalonicenses, que a gente já leu, capítulo 2, verso 1 e 6, verso 1 a 3. Esse dia, creio eu, que é após a grande tribulação. Por isso que eu sou um pré-tribulacionista. Ora, irmãos, rogando-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Quer por espírito, quer por espírito, como segura, quer por espírito como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora vamos embora, vamos tocar até 6. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Volta. Não vos engane, não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É muita gente se apostatando da fé, é muita gente desviando. E hoje existe muito mais desviados da igreja do que os que frequentam a igreja. Existe muito mais pessoas que um dia recebeu Cristo, aceitou Jesus, frequentou a igreja e desviou, do que os que permanecem na igreja. Isso no mundo todo. Isso é chamar apostasia. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
O anticristo é uma realidade e ele vai aparecer. Ninguém sabe a hora, é só depois que a igreja for arrebatada. Como que vai ser o domínio? Unirá os povos e a religião. Eu vou causar uma celeuma aqui agora. Ele vai unificar as religiões, não se iluda. Há um só Deus, um só fé, um só batismo, um só Senhor, um só rebanho, um só pastor, Cristo. Se você não sabe, o Papa, ele está aliançado com o Islã, com os islamitas. E você sabe que o Islã é contra o povo judeu. E o povo judeu é a referência de alguém que ama a Deus, é a referência do povo de Deus, é a referência dos santos do Senhor, é o povo hebreu. E ele tem uma influência, todo mundo sabe da influência que tem o Papa. Se você olhar na Bíblia, você vai ver o número do homem é 666. Se você pegar o mitre, aquela coroa, e pegar e fizer uma soma, não estou dizendo que isso é real, mas é fato, tá bom? Não quer dizer que ele é o anticristo, não quer dizer que ele é a besta, não estou dizendo isso, mas ele é um líder religioso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pega aquelas siglas que está escrito lá em latim, que é Vicarius Filens Dei, ou vigário representante de Deus. Quem é o representante de Deus? Em Efésios 5, 27, se não me falha a memória, ou 23, fala que Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é homem, o cabeça da igreja é Cristo. E se você fizer, tem gente que tem cabeça para tudo, né? Se você pegar esses Files Dei, Vicarius Files Dei, transformando em romano, em algarismo romano, você vai lá no finalzinho e vai dar 666. Se é coincidência, eu não sei. É só mais uma coisinha para a gente ficar atento. Amém, queridos? Nós não estamos aliançados com nada. Nós estamos aliançados com Jesus. E deixa eu chocar você, e quem tiver aliançado com o comunismo está contra a palavra de Deus. Como é que é, pastor? Quem estiver aliançado com o comunismo está contra a palavra de Deus, não vai ser salvo, porque você está na contramão. Comunismo e cristianismo são antagônicos. Um está aqui e o outro está aqui. Eles não se unem, não tem como. Porque o comunismo mata cristão, o comunismo odeia cristão, o comunismo fecha a igreja, o comunismo é uma praga, é um câncer. E tem muita gente, mas muita gente, que desprovidamente da graça e da misericórdia se envolve. Hoje eu vi um pastor dando um testemunho. Ele disse que ficou 30 anos, pastor, 30 anos se envolvido com o comunismo, com o lado negro da situação, defendendo uma ideologia, mas ele está liberto pelo sangue de Jesus, e que essa libertação se estenda a todas as igrejas, em nome de Jesus, senão você não vai para o céu. Não diga que o teu pastor não ensinou e não avisou. Fechou? Não fica chateado comigo não, porque é o meu dever te ensinar. Se você vai seguir ou não, isso aí é outra questão, não é problema meu. Mas fique esperto. Satanás é habilidoso. Satanás não quer que você vá para o céu. Satanás não quer que você seja salvo. Satanás quer te enganar. Ele é o enganador.
ele é mentiroso, ele é falso, ele é hipócrita, ele quer destruir a sua vida, por isso ele vai fazer de tudo para você não entrar no reino de Deus. Quem está chateado, diga amém. Ele vai blasfemar quando o anticristo chegar. Ele vai blasfemar contra Deus, vai querer ser adorado como Deus, vai estabelecer um trono como Deus, e vai exigir que todos aqueles que não subiram, que o adorem, e aquele que não adorar vai ser morto. Não é assim o comunismo? O Estado é Deus. A sua família não é sua, a família é do Estado. Os seus bens não são seus, é do Estado. Isso é o comunismo. Te prega um negócio bacana sobre igualdade de condição, repartir. Tem gente que tem tanto e outros não tem nada. Está errado isso. A ideia é boa, só que na realidade não funciona. Nunca funcionou. Se você não sabe, na China é proibido a Bíblia. Se você não sabe, na Coreia do Norte é proibido a Bíblia. E se você não sabe, a Coreia do Norte já foi um país mais evangelizado que você possa imaginar no passado. Aí o pai do Kim chegou e disse: gente, quero reunir todos os pastores. Eu quero dizer para vocês que agora eu estou com uma ideia nova, eu quero implantar o comunismo aqui, e a gente não vai se meter com a igreja não se mete com política, e nem a política se mete com a igreja, vocês vão viver a vida de vocês, e nós vamos viver, nós queremos o apoio de vocês. Os pastores caíram igual patinho. Mandou matar os pastores. Não estou inventando não. Mandou matar os pastores, mandou fechar a igreja. E ai daquele que tiver uma Bíblia. Que bom que ainda a gente está podendo ler Bíblia. Mas vai chegar um dia, eu já ouvi um ministro dizendo assim: não existe rei dos reis nem senhor dos senhores aqui não. Rei dos reis e senhor dos senhores é o Supremo. Ouviu? Ouviu ou não ouviu? Então pronto, está dito. Quem será o anticristo? Ele é produzido por Satanás, é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai ser gerado por Satanás. Segunda Tessalonicenses 2,8. A gente já leu, mas vou de novo. 2 Tessalonicenses 2,8. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o meu compromisso é com Deus, acima de tudo. Está ouvindo? Eu sirvo ao Senhor, amo vocês, sirvo vocês, mas primeiro eu sirvo o meu amado. Então eu não posso omitir aquilo que o Papai do Céu manda eu dizer. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá bom. Satanás projetou o anticristo. Tem que ser alguém muito influente, tem que ser alguém muito sábio, tem que ser alguém muito poderoso, tem que ser um gênio na comunicação, tem que ser um gênio na política, tem que ser um gênio no mercado europeu, tem que ser um gênio na economia, porque ele vai mandar durante 7 anos, e ele vai dizer que vai colocar as coisas em ordem. Amém? Vamos ver, Apocalipse capítulo 13, verso 17. Ele vai ter total controle sobre as atividades comerciais do mundo. Isso aqui a gente já ouviu falar muitas coisas, né? O sinal da besta, a marca da besta, não sei o que, está aí, ó. É Bíblia.
para que ninguém... Vamos ler um versículo antes, vamos ver. E faz com que, isso é o anticristo, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está ouvindo? Há muitos anos atrás, eu ainda era jovenzinho, então tem muitos anos mesmo, pastor. Eu fui num circo em Belo Horizonte, e lá eles batiam um carimbo no dorso da mão, você passava, olha quantos anos tem isso, vou te falar quantos anos tem, 45 anos para mais. Aí você passava na roleta, aquele carimbo no dorso da sua mão, liberava, olha, há 45 anos atrás. Hoje é a íris. Em lugar que você chega só com seus olhos, sabe quem é você, você não precisa nem de cartão de crédito mais. É no seu olhar. Você chegou em determinado lugar, está cheio de câmera, já sabe quem é você, onde você nasceu, filho de quem, mãe de quem, pai de quem. Nós vamos chegar um dia que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, se não tiver a marca. E como é que não compra e como é que não vende? Como é que vai negociar? Como é que vai sobreviver? Como é que você vai comprar as coisas? Quem não aceitar a marca da besta, a igreja não vai estar aqui. Acredito que não. Se tiver, nós estamos lascados. Se tiver, nós estamos lascados. A igreja não vai estar aqui. Ele vai ter o domínio total. Domínio total do comércio. E se não for por bem, ele vai implantar por mal. Daniel capítulo 7, verso 33, 23 e 25. Tem muitas figuras, tanto em Apocalipse quanto no livro de Daniel, mas todos têm significado, tá bom? E disse assim: quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. É só isso. Aí você diz assim: pastor, se a gente lê o cabeçalho, o texto desse capítulo, ele está falando dos persas. Ele está dizendo que o período dos persas vai passar e que agora vai entrar um outro reino, que seria a Grécia. Mas isso aqui é uma revelação do grande ditador mundial, do anticristo. Então Satanás, através do seu filho, vai dominar, vai exigir culto durante 7 anos, até que Jesus volte. Lembra, a igreja arrebatada, período de 7 anos, bodas do cordeiro, depois Jesus volta. Mateus 24, 30, a gente já leu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Só que Satanás, ele vai congregar todas as nações, ele vai juntar todas as nações. E se você não percebeu, já existe mais de 90 nações contra Israel.
E o Brasil está junto. E a Bíblia diz: maldito é aquele que se levanta contra Israel. Todos os armamentos do mundo vai ser levado para lá, para a guerra do Armagedon. Aí hoje eu vi uma notícia que o Estado-Maior, ou o Exército, está pedindo para o governo 450 bilhões para comprar armamentos, porque a gente está atrasado. Se for para uma guerra, a gente vai de teco-teco. Aí quer inovar com drones, porque na verdade hoje nem drones mais, hoje o negócio é cibernético. Você está dentro do seu escritório longe, está destruindo pessoas longe, não é assim? Então nós estamos atrasados. Só que ele vai congregar todos os povos, todas as nações, para se levantar. E Israel está lá, no meio de tudo isso. Israel não é destruído por duas razões. Primeiro, que o Papai do Céu guarda e cuida, e Israel é profético. Nada vai acontecer. Eles são a figueira que brota. Eles é exemplo. Tudo é Israel. Você tem que olhar para Israel. Tudo acontece através de Israel. E porque tem uma aliança. Ainda existe Estados Unidos, ainda existe alguns países, como a Inglaterra, que são aliados de Israel. Mas eu te afirmo, vai chegar um dia que essa aliança vai ser tirada. Israel vai gemer e vai chorar. Estou adiantando aqui. Porque a guerra vai ser violenta. É a terceira guerra mundial, é inevitável. Você não percebeu que todas as nações estão se equipando belicamente, armamentos bélicos? Todas as nações hoje se fala em equipamentos bélicos. Aquelas nações que estavam quietinhas no cantinho, estão todo mundo preocupados. Olha ao redor da Rússia para você ver como é que as nações ali estão se armando, porque a Rússia é uma ameaça. É inimiga de Israel também, se você não sabe. E aí, o que vai acontecer, pastor? O que vai ser de Israel? Eles não vão poder mais sobreviver, então vão gritar pelo verdadeiro Messias. Romanos capítulo 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israel vai invocar o nome do Senhor. Israel vai clamar: ó, venha, ó Siló, porque vai perceber que as suas armas não dão mais conta de lutar contra as poderosas nações. Quem está entendendo, diga amém. Atos 2, 21 também fala sobre isso. Pronto, foi. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israel vai gritar pelo nome do Senhor: venha, ó Siló, venha, ó Senhor. Aleluia. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Amém, igreja? Amém, igreja? Aí o Senhor vai exterminar Satanás. Eu vou soltar aqui, tá bom? Para a gente terminar no horário. Cristo matará pela palavra. Lembra que nós cantamos agora: da sua boca são uma espada afiada? É a palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso... Não, aqui é guerra. 19, vai. Apocalipse 19, 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Quem estava sentado sobre o cavalo? Cristo. E o seu exército, a igreja e seus anjos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Continue.
Aqueles que adoraram a imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Você sabe o que significa isso aqui? Ser lançado no lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Estou terminando, vou encerrar. É a segunda morte. Se a gente partir daqui, morreu, não é assim? Morremos uma vez. Mas no final, depois do tribunal do trono branco, não tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardoar, é compensar. Mas o tribunal, o grande trono branco é para juízo. E aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida serão lançados no pior lugar que você possa imaginar. Pior do que o inferno. Até o inferno vai estar junto e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Está ouvindo? Essa é a segunda morte. Mas a igreja vai estar na glória. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 11. Para a gente encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Final. Para o ímpio, para Satanás, seus anjos, a besta, o anticristo, o falso profeta. Vai chegar um dia que o falso profeta vai criar uma imagem e vai dar vida a essa imagem. Vai fazer essa imagem falar. E ai daquele que não adorar essa imagem. Está ouvindo? É aí que Israel vai despertar, porque Israel, o verdadeiro judeu, não adora imagens. Porque no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3, assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima do céu nem na terra. Deus abomina essas coisas. E quando os judeus veem aquela imagem falando, opa, a gente está sendo enganado. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Você ainda está com a veste branca? Você ainda está com a veste branca ou agora mais do que nunca? Filhos, isso aqui é palavra de Deus. O assunto é meio enfadonho e cansativo? É, para alguns. Para outros ficam vibrando, eu quero saber mais, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Porque o saber não ocupa lugar. E o sábio sabe que não sabe. A gente sempre tem que estar aberto a ouvir. Ouça tudo e retenha o que é bom. Amém? Feche os teus olhos só por um instante. Ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Virá como ladrão da noite. Ninguém verá. E a pergunta que eu te faço: se ele voltar hoje para buscar a igreja, vai ficar nos ares, ninguém vai ver. É questão de fração de segundo, milésimo de segundos. Os anjos vão trocar trombeta lá nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão. O cemitério, a sepultura vai devolver os seus mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está pronto? Já lavou as suas vestes? Já lavou o seu coração no sangue de Jesus? Já entregou a sua vida para Jesus? Já se abriu diante dele? Já se expôs? Você já disse para ele: Senhor, eu não sei nada, eu não conheço nada, mas eu não quero ficar, eu quero ir para a eternidade, Senhor. Quero morar nos céus, eu não quero sofrer, eu não quero receber a marca da besta, eu não quero ter a marca do anticristo, eu não quero sofrer para te aceitar, Jesus. Eu abro meu coração agora, Pai, em nome de Jesus. O Senhor esquadrinha, o Senhor penetra no impenetrável, o Senhor vai lá no âmago do nosso ser. O Senhor nos conhece a nossa interioridade maior, aonde palavras, conselhos, mensagens não penetram, mas o Espírito do Senhor penetra, Senhor, lá no íntimo do nosso ser, e quebra todas as cadeias, todas as amarras, e traga a luz, Senhor, traga a luz ao nosso coração, que as trevas sejam dissipadas, e que a presença do Senhor seja real, contínua na nossa vida. Senhor, que esta igreja esteja preparada, com uma noiva adornada, para encontrar o Senhor nos ares. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da nossa família, nos salva, Senhor, nos salva, Senhor, porque só o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Nos salva, Senhor, porque a sua palavra diz que nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos, a não ser o seu nome. Há poder no teu nome, há perdão no teu nome, há salvação no teu nome, há libertação no teu nome, há vida eterna em teu nome, Jesus. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Se conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E deixa eu falar um negócio para você. Você está batendo palma para quem? É sério, você está batendo palma para quem? Vamos bater palma para Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como é que começou o culto? Quem lembra do texto que foi começado o culto hoje? Salmo 47. Batem palma todos os povos e celebrai a Deus com voz de júbilo, de alegria. Amém? Podemos fazer melhor? Glória a Deus! Eita glória! Aleluia! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Aleluia! Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor. Aleluia! Aleluia! Seja exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Faça o melhor para Deus. Pode você sentar. Tem algum aviso? Tem, né? Ó, abertura da obra lá em Augustinópolis, dia 26 desse mês. Começa a colocar aí no seu Instagram, se você tem. Vamos divulgar. A arma que nós temos são essas. Vamos usar a tecnologia em nosso favor.
tá bom? Vamos fazer de tudo para fazer uma abertura legal lá, dia 26, é quinta-feira, e 28, domingo. No dia da 29, dia da celebração da célula, mas de 26 para 29, ah tá, 3 dias. Não vou voltar a contar só, agora eu vou, em vez de contar mamão e laranja, eu vou começar a contar agora caroço de milho, que aí eu não vou esquecer, entendeu? Vai ser uma abertura abençoada em nome de Jesus, sem recurso, pegamos o dinheiro emprestado, para não deixar a coisa azedar, estamos fazendo o que pode ser feito, tá bom? E já quero fazer um agradecimento de toda a minha alma, de todo o meu coração, aquelas pessoas que são dizimistas fiéis, são vocês que sustentam a obra de Deus, que através desse ato de fé, de obediência, lealdade, honra, princípio, que o céu se abre a seu favor, e que o Papai do Céu continue te abençoando, te prosperando cada vez mais, a cada dia. E eu falei quarta-feira que dízimo protege a sua vida financeira e a oferta é a sua semente. Dízimo e oferta é os 2 trilhos por onde trafega o trem da prosperidade. Dízimo e proteção é um escudo de proteção, e oferta opera a multiplicação. Como a gente não vive pregando sobre finanças na igreja, olha quantos anos que a gente não fala sobre isso, anos e anos e anos que eu não falo sobre dízimo e oferta. Só falo na hora da consagração aqui, que os irmãos vêm e fazem. Nós não trabalhamos assim. Se Deus não trabalhar no seu interior, não sou eu que vou trabalhar. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, é Deus que faz. Amém? Então, do fundo da minha alma, Deus te abençoe, e que através desse ato de lealdade, de obediência, que o céu se abra em seu favor, que você veja a glória manifesta do Senhor sendo revelada todo dia na tua vida. Em nome de Jesus. Então, a inauguração dia 26, a gente precisa de uma equipe de evangelismo para fazer o PAP lá. Eu só fiz 1.500 cartões de visita, acho melhor do que o panfleto. Acho que a pessoa vai guardar mais um cartãozinho de visita, com horário e com o slogan da igreja, tá bom? Vamos trabalhar. Dia 29 tem a celebração das células, já começa a trabalhar desde agora. Você sabe como funciona a celebração das células? Todas as suas células virão, entrarão e vamos fazer uma baita de uma celebração aqui em nome de Jesus. Amém, amém? Tá bom. Voltamos para a escola bíblica dominical. E onde estavam vocês hoje? Estava chovendo? Eu sei. Eu acompanho tudo. A escola dominical é uma universidade celestial, uma escola sem igual. Quem não vem a essa escola com certeza está doente. Viu? E nem chega atrasado também, chega no horário. Porque Deus não abençoa homens e mulheres indisciplinados. Deus abençoa pessoas disciplinadas. Deus é um Deus disciplinado. Vamos aprender isso. Amém, amém? Sejam bem-vindos todos que estão pela primeira vez. O Papai do Céu abençoe muito a vida de vocês. Viu? Sejam bem-vindos vocês e toda a família, tá bom? Está ele ali com os filhos. Glória a Deus por isso. E dia 21 tem um louvorzão. Vem louvar, vem louvar. Viu? Fica de pé, queridos. Quando a gente ia, eu sei que vocês não vão, quando a gente ia para os shows, ficava em pé um tempão, pulando. Quando ia para o forró, relava a bucha a noite inteira.
e não cansava. Quando a gente vai para o estádio de futebol, porque eu já fui muito, você ficava gritando lá: rei, 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 fulano é o nosso rei, rei, rei. Agora eu canto: rei, 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 Jesus é o nosso rei. Vamos fazer o melhor para Deus, Deus é o melhor para Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.